Bolsonaro preso, sua prisão foi mantida após a audiência de custódia e a primeira turma do STF vai votar se mantém ou não Bolsonaro na cadeia. A primeira turma, essa, aquela que condenou o presidente Bolsonaro a 27 anos de prisão. Então é lógico que vão manter Bolsonaro na cadeia. Mas e agora? Ele fica na PF, ele vai para um presídio militar ou ele vai para Papuda? Essa é a questão que fica. Eu sou Maurício Barros, ativista e comentarista político. Vou pedir para você, antes de mais nada, já se inscreve no canal, dá o seu like, comenta, compartilha esse vídeo ao máximo. Quem sabe assim o algoritmo não entende que é um conteúdo relevante e ajuda a gente aí a crescer esse canal. Então vamos lá. E agora, o que acontece com o presidente Bolsonaro? Bom, pela lei, a nossa lei atual, especificamente no Estatuto dos Militares, no artigo 73, ele fala o seguinte: ele fala que militares presos devem ficar em unidades militares, certo? Mas tem a interpretação do STJ que fala que militares presos são só militares da ativa, né? Como é interpretação, ao meu ver, é uma interpretação errada. Porque o militar, quando ele vai para a reserva, ele não perde a sua patente. Então ele continua sendo um militar. Ele só não está mais na ativa, só não está mais em serviço. Então ele continua sendo militar. Então automaticamente, se ele for preso, ele deveria, né? Pelo menos deveria ir para uma prisão militar, né? Ficar em uma unidade militar. Como é questão de interpretação, né? Mas tem um pequeno problema porque no Brasil como um todo existem vários militares que estão presos em prisões comuns. Então isso abriria aí uma jurisprudência, né, um precedente para que esses outros militares também obtivessem esse direito, né, esses militares da reserva, e também fossem para unidades militares. Aí eu já não sei falar se a estrutura prisional militar suportaria todos esses presos, né? Mas, enfim, estamos tratando aí de um ex-presidente da República, né? Então, a outra opção é o presidente permanecer na Polícia Federal, na superintendência, em cela especial lá, né? Em uma cela dentro da Polícia Federal. Isso não está na lei, né? Mas a gente tem aí uma jurisprudência do Collor, do próprio Lula e do Temer, né? Então, para abrir esse precedente também para o Bolsonaro, não seria nada de absurdo, né? Afinal de contas, para o presidente Bolsonaro ir para um presídio comum, já foi falado até pelo governo do Distrito Federal que seria inviável, pelas condições do presídio e porque, assim, para lá dentro, para cuidar do presidente, da saúde do presidente também seria muito difícil. Então, essa alternativa não seria uma das ideais. Mas a gente está falando do Alexandre de Moraes, né? Do atual imperador do Brasil. Então, o que eles querem fazer com o Bolsonaro? Eles querem humilhar o presidente Bolsonaro. Eles querem essa foto. Ó, Lula ficou preso 2 anos dentro da Polícia Federal. E Lula não tem faculdade, não tem estudo, não tem nada. Ele ficou em cela dentro da Polícia Federal por ser ex-presidente da República, certo? O Bolsonaro é um capitão da reserva, né? Foi ex-presidente também, deputado durante vários anos. Então, em questões assim, até acadêmicas, né? Ou de, sei lá, especialidade, de formação, ele é muito melhor do que o Lula, né? Mas o que eles querem fazer? Eles querem humilhar o presidente Bolsonaro. Então, assim, eles vão querer essa foto do Bolsonaro na Papuda, num presídio comum. Nem que ele fique lá uma semana, só para o pessoal ter essa foto da condução, essa foto ele atrás das grades lá. Isso eles vão querer com certeza. Porque eu já falei algumas vezes que o Alexandre de Moraes ele tem fetiche, ele tem uma tara ensandecida pelo presidente Bolsonaro. Então ele vai querer essa foto que para ele vai ser como um troféu. Então, pode ser que logo após a saída dele para um presídio comum, não sei se para Papuda, mas provavelmente, ele aceite ali os termos e tal e mande ele para a prisão humanitária para ele cumprir a pena em casa. Que, aliás, a prisão humanitária, né, que é para ele cumprir a pena em regime domiciliar,
por conta das condições de saúde dele, etc, etc, já foi pedida pelos advogados e já foi negada pelo Alexandre de Moraes. Então, mesmo com laudo e relatório médico, já foi negada essa prisão domiciliar. Por quê? Porque ele quer esse troféu. Então, provavelmente, depois que ele tiver esse troféu para ele expor para o Brasil e para o mundo, aí ele conceda a prisão domiciliar. Mas enquanto ele não tiver o troféu, eu acredito que seja muito difícil o presidente Bolsonaro conseguir a prisão domiciliar. Por isso que agora, mais do que nunca, a gente tem que cobrar os nossos parlamentares, né, os senadores, sobre a questão da anistia ampla, geral e restrita, né? Embora já saibamos que vão querer empurrar na gente aí a dosimetria para diminuir pena, mas tem alguns falando que talvez com a dosimetria o Bolsonaro ele já vá direto para a prisão domiciliar. Também não sei, né? Porque aqui o Brasil é tão dinâmico que cada dia é uma coisa, cada hora é uma informação, então vamos acompanhar aí. Mas eu quero saber de você, o que você achou da minha análise e o que você acha que vai acontecer com o presidente Bolsonaro. Então, digita aqui nos comentários e não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Até a próxima. Tamo junto!